Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano. E como mencionado anteriormente nos stories do Instagram, hoje nós vamos pôr a dúvida à prova. As mulheres realmente não precisam dos homens? E o que isso teria a ver com uma importante decisão que as mulheres têm que tomar daqui pra frente com uma tática famosa no xadrez? Que é o nome do episódio de hoje. A tomada de garfo. Então, produção, solta a vinheta. Bom, como sempre, vamos começar pelo começo. Então, por que tomada de garfo, Aspira? Ok, vamos lá explicar. Tomada é uma gíria do xadrez utilizada quando um jogador consegue capturar a peça do adversário e ocupa aquela casa com uma peça sua, certo? Então, ele captura a peça do adversário e coloca naquela posição onde ela estava anteriormente uma peça sua agora, correto? E por que garfo e não colher, faca ou outras coisas? Porque existe também uma outra gíria no xadrez, conhecida como garfo, que é quando uma peça de um jogador ataca simultaneamente duas ou mais peças do adversário, sem que o adversário consiga bloquear esse ataque ou mesmo tomar essa peça nessa jogada. Ou seja, o adversário ele vai ter que fazer uma escolha entre qual peça ele prefere perder em detrimento de outra e para que o jogo consiga assim dar sequência ou possa ser continuado. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Ai, tá bom, mas o que isso tem a ver com os relacionamentos? É agora que a gente vai começar a destrinchar esse conceito, tá? Eu vou colocar agora para vocês dois áudios, tá? De duas pessoas que provavelmente vocês já conhecem ou ouviram falar, né? E não por acaso são mulheres e também não por acaso defendem causas feministas, né? Então são grandes amigas minhas aí, com certeza, no dia que ficarem sabendo da minha existência, a gente vai ser muito amigo, a gente vai se dar super bem, porque com certeza elas lutam por causas fantásticas, por causas legítimas e com certeza pela igualdade entre os sexos, né? Que é exatamente o que a gente vai ver agora. Então, a primeira personalidade brilhante que eu vou trazer aqui para vocês é a atriz Luana Piovani, que recentemente ela passou, parece, por um processo de separação com o Pedro Scooby, e que hoje em dia ela vive fazendo posts, né, supostamente reclamando da questão de pensão que ela recebe dele e tudo mais. E um dos últimos que eu achei curioso, assim, ou pelo menos que eu tive contato, foi ela reclamando porque o valor não seria suficiente, supostamente, para subsidiar custos com o motorista. Então, é engraçado, né? Parece que agora motorista virou uma necessidade para o desenvolvimento da criança, né? Porque, salvo engano para mim, o... uma coisa básica, né? Ou coisas básicas que deveriam servir para o desenvolvimento da criança seriam coisas como alimentação, educação e principalmente também medicamento, né? Dar condições para que nesses três cenários ela consiga se desenvolver e ter uma boa criação, né? Uma boa alimentação, um suporte médico, ter um convênio. Então, acho que isso é importante. Agora, motorista, então você imagina aí o pessoal que não tem acesso a, vamos dizer, essa mordomia, o quão eles também estão sendo oprimidos, né? Quanto essas mães que também não têm acesso a uma motorista provavelmente também estão sendo oprimidas. E a outra personalidade brilhante, maravilhosa que eu vou trazer aqui para vocês é a Natália Arcuri, né, que é a fundadora da empresa Me Poupe, que ela é especialista em finanças, né, mas que há um tempo atrás, supostamente, ela teria demitido metade, né, dos funcionários da empresa dela, de 140 passou a 70, que ela possuía, supostamente alegando, né, uma reestruturação na empresa, né, e que isso não teria sido por questões de problemas financeiros. E assim, o que não bate muito nesses discursos é que geralmente uma empresa que ela está em ascensão, eu não sou especialista em economia, mas geralmente as empresas quando não estão passando por um tipo de problema financeiro e estão em ascensão, geralmente elas contratam pessoas, elas não demitem. Mas a especialista em economia é ela, né? Então, quem sou eu para poder falar alguma coisa? Eu só simplesmente achei uma incongruência nesse discurso. Aí, o que isso tem a ver com os relacionamentos?
é nessa parte que a gente vai falar, porque eu já trouxe aqui para vocês a questão da miragem da mídia, já trouxe aqui para vocês a questão da desolação das deusas, já trouxe aqui para vocês o esquema de extorsão. Tudo isso recentemente porque lembra que a gente está passando por uma linha do tempo, né, onde a gente começou lá atrás falando das ondas feministas e tudo mais. Só que a cada dia que passa aqui eu não estou conseguindo chegar no futuro porque está acontecendo muita coisa boa no presente e eu preciso trazer para vocês, tá? Então sem demora, vamos pro primeiro áudio que eu vou trazer da Luana Piovani para você ver o quão realmente ela é uma pessoa, assim, preocupada com os homens. Eu não tô nem aí pros homens. Eles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão, assim. Eu sempre fiz o que quis com eles. Pouco sofri. Ah, Luana, não fala assim, pô. Na verdade, a gente sabe que no fundo você só fala esse tipo de coisa porque você realmente gosta da gente, né? Com certeza, você tem um apreço profundo pelos homens, né? Deu pra sentir isso no tom da sua voz. Mas enfim, esse recorte eu tirei do canal Projeto Conselho do Ricardo Tomé, então antes de mais nada um abraço pro Ricardo, tá? E lembrando sempre que toda e qualquer análise que eu uso aqui, matéria e tudo mais, sempre eu vou deixar as referências bibliográficas para vocês lá no post do episódio do Instagram, onde vocês podem conferir o material na íntegra, tá bom? Mas voltando aqui, né? E eu não confesso que eu nunca me interessei muito, né, por saber assim da vida de artista e tudo mais. Só que quando eu fui mexer na questão do Luana Piovani, veio uma questão do Rodrigo Santoro, que supostamente ela teria traído ele com outro cara enquanto estava namorando, né? Então, com certeza já se vê que ela é realmente uma mulher de muito valor, né? Ela é uma mulher que ela tem um apreço assim muito grande por questão de compromisso, né, de supostamente de honra, de respeitar a pessoa com a que você supostamente está namorando, né? Até porque, salvo engano, a gente geralmente começa a namorar com uma pessoa porque você tem o intuito de levar isso pra frente, né? Mas aparentemente não, né? Então a modernidade meio que deturpou também o valor do namoro, né? E hoje o namoro tá servindo mais só pra passar um tempo, para as pessoas, né, poderem, sei lá, ter um status social do que realmente começar a conhecer a pessoa para tentar partir para o próximo passo. Aí foi isso que virou. Mas não vamos perder muito tempo nisso, porque também temos a segunda parte da nossa querida Natália Arcuri, que também não podemos esquecer dela, que ela foi espetacular. Vamos ouvi-la. Não sei se você sabe, mas as mulheres são maioria no Brasil. Nós temos um número um pouquinho acima dos homens, até porque eles morrem mais cedo, né? Que bom. Ah, Natália, não, que isso, que isso. Você comemorando que homens morrem mais cedo que mulheres. Não, eu sinto que no fundo, bem no fundo, você fala isso porque você gosta da gente. Só que não, né? Mas, assim como no outro corte, eu peguei esse corte também de outro canal, do canal sobre o mundo intelectual do Junior Masters. Então, antes de mais nada, um abraço pro Júnior, né? E como eu falei pra vocês, a Natália, ela seria uma espécie de especialista em finanças, né? Creio eu que a maioria, se não a maioria, boa parte do público que acompanha essa questão de finanças, de educação financeira, de questão de investimento, também seja masculino, certo? E olhando um pouco assim a trajetória da Natália, até um tempo atrás ela sugeriu um boicote, né, ao que ela entende e outras pessoas entendem também como taxa rosa, né, que é quando o mesmo produto ele é vendido mais caro para as mulheres do que para os homens, né? Então seria uma espécie de dizer que, tipo, o mesmo produto, mas só pelo fato dele ser destinado ao público feminino, ele teria um valor maior do que o público masculino. Frente a isso, e ela sugeriu o boicote, eu vou seguir o mesmo raciocínio dela, tá? Que eu achei interessante para tentar corrigir uma suposta injustiça ou algo que aparentemente não foi bacana. E eu queria deixar aqui a minha sugestão de boicote para os homens, para o canal dela, né? Então, assim, não precisa ir lá xingar, desrespeitar a moça, nada disso. Só simplesmente retira a sua inscrição e volte a sua atenção para um outro produtor de conteúdo que esteja mais interessado em efetivamente passar conhecimentos e ainda assim mantenha o respeito por você como homem, certo? Ao invés de uma que faz as coisas que está fazendo na empresa dela e que, de certa forma, esteja passando esse tipo de informação para vocês, né? Esse tipo de desdém com a questão masculina, certo? Então fica aqui a minha contribuição para a Natália Arcuri, assim como ela tentou contribuir para nós homens. Obrigado, Natália. Bom, tendo ouvido aí atualmente as duas queridas, eu vou propor um momento agora vale a pena ver de novo, né? Então vamos voltar no tempo, recordar é viver.
Dois fatos que eu acho bem interessantes, né, que aconteceu, ou pelo menos aconteceram ao longo aí da minha criação, ou comigo, ou com amigos meus. O primeiro é geralmente quando você está naquela fase, né, de infanto-juvenil, adolescência, né, e geralmente você tinha algum desentendimento com outro cara, e do nada a briga começava geralmente após o cara ter ofendido a sua mãe. Então, isso na verdade comprova duas coisas. O primeiro é que geralmente o cara que está te provocando, ele vai tentar bater onde dói. E onde geralmente dói para o cara, geralmente um cara que tem, né, esses valores, princípios, tudo mais, e é apegado com a sua família, justamente na sua família. E quem que o cara vai ofender é justamente a sua mãe, certo? Te chamando de filho disso, filho daquilo, que a sua mãe faz isso, não sei o quê. Por quê? Porque naquele momento da vida, geralmente o homem ele ainda não tem aquela inteligência emocional, ele não tem maturidade para entender o que está por trás de tudo isso e que o cara na verdade está querendo te tirar do sério para fazer com que você perca a razão e caia no jogo dele, certo? A grosso modo é isso. Mas também existe, por quê? Porque o filho, ele tem na sua mãe aquela figura intocada, entendeu? Aquela figura que merece um cuidado e uma atenção um pouco, vamos dizer assim, maior do que o seu pai. Não por uma questão de amar menos, não, mas é justamente por causa dessa questão feminina, de dela ser assim menos, vamos dizer, capaz de se proteger fisicamente de outros males, né? Então, principalmente de algum dano físico, né, ou eventualmente até mesmo de um dano moral, de um dano ético. Então, quando principalmente na época da escola, um garoto ofende a mãe do outro garoto, geralmente ali é o prenúncio de que vai começar uma treta, né? Que até a galera fala, vai começar a confusão. O nego vai sair na mão, por quê? Porque ele tá ferindo a honra da mãe daquele garoto. E não há nada mais importante para um homem, principalmente às vezes para um filho ou mesmo para o marido, do que defender a honra da sua esposa. Então, esse é um dos argumentos que corrobora de que os homens naturalmente têm um instinto de protetor e provedor, só que principalmente com aquelas mulheres que pertencem a eles. Pertencem a eles. Em que sentido? Pertencem à sua família, a seu círculo social, sejam elas suas esposas, suas mães, suas irmãs, suas primas, suas avós. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e também provavelmente são os homens que vão lembrar, que é quando geralmente você estava ali, quando você era criança, ali mais ou menos na faixa entre os 6 anos aos 10 anos, né? Ou mesmo também, dependendo de como foi aí o seu período de adolescência, se foi conturbado ou não, quando ouvia qualquer movimento assim, de uma resposta mais áspera, né? De alguma coisa um pouco mais assim, ríspida para com a sua mãe, você sendo homem, né? E o seu pai estando presente, parece que as forças do universo, um poder divino, era descarregado em cima do seu pai, onde o rigor e a energia multiplicava por 5, né? Então você pode colocar na conta aí o apavoro, a surra e o fogo no olho do teu pai ia multiplicar por 5 se a sua mãe tivesse envolvida nessa questão de desrespeito. Então, por qualquer resposta mais áspera, mal educada, desrespeitosa para com a sua mãe que porventura você viesse a dar, ou que soasse, parecesse isso, o pai geralmente ele já levanta com aquela vontade de te corrigir, se é que vocês me entendem, né? Ou seja, aquela vontade de te mandar para o céu mais cedo. E também isso corrobora justamente com o que eu estou tentando explicar para vocês, de que o homem ele naturalmente tem esse instinto de proteger e prover para a mulher, certo? Que isso geralmente era uma coisa educada há um tempo atrás, tudo mais, né? Então, você pode perceber que, inclusive, tanto passado de pai para filho, ou quanto de homem para homem, e se a gente pegar até um terceiro exemplo, que é aquela coisa mais quando, por exemplo, um homem ele acaba indo para a cadeia, e vamos supor que ele tenha cometido algum crime de cunho sexual contra uma mulher e contra uma criança. Vocês sabem, ou vocês já ouviram falar, do que acontece com esse homem dentro de uma prisão. Por quê? Porque por mais que aqueles homens que estejam lá dentro sejam infratores, sejam ladrões, assassinos da sociedade, implicitamente existe um código de ética dentre os homens de qual seria aí o grau, né, ou qual seria a régua para medir a gravidade de um crime. E homens que cometem crimes de violência sexual contra crianças e mulheres estão no topo. E geralmente quando esses homens
estão dentro da prisão, né, do sistema carcerário, eles são torturados e sofrem as maiores atrocidades de outros presos justamente por causa disso. Então, isso prova duas coisas, que naturalmente, ou pelo menos antigamente, os homens eram ensinados, né, a defender sim as mulheres em questão de honra, proteção física, tudo mais, né? E que existe um código de moral, ética, é mesmo implícito entre os homens, onde esse valor é passado de homem para homem, de pai para filho, aí você pode escolher, direcional, de que as mulheres e as crianças elas deveriam ser protegidas. Isso independentemente de existência de lei ou não, mas era um valor que geralmente era passado para frente. Bom, e para corroborar com essa analogia e fazendo sempre o exercício contrário, então é aquela coisa, já que os meninos eles são educados pelos pais a ter esse comportamento para com as suas mães, né, para com as suas irmãs, com as suas primas e tudo mais, eu questiono as poucas mulheres que estão me ouvindo, e digo poucas porque acompanho, né, a evolução do meu público e sei que o meu público atualmente é majoritariamente masculino. Então, essas poucas mulheres que estão me ouvindo, eu faço uma reflexão a vocês. Será que as meninas eram ou são educadas pelas mães a respeitarem e a reconhecer o esforço dos seus pais, né, a figura masculina, da mesma forma que os meninos são educados pelos pais a proteger e a respeitar as suas mães? Será que isso era feito antigamente? Será que isso é feito hoje? Reflitam. Agora vamos entrar no conteúdo céreme do episódio de hoje, que foi uma tragédia que aconteceu recentemente em Minas Gerais, né? Após o show do cantor Thiaguinho. Eu não vou me estender muito, porque a análise que eu vou disponibilizar aqui para vocês foi muito completa, foi assim, sensacional. E ela foi feita pelo Coruja do Carvalho, que ele tem um canal no YouTube, então antes de mais nada, um abraço pro Coruja, tá bom? Onde ele fez uma análise, cara, assim, eu achei sensacional, foi precisa, foi muito bem detalhada, do porquê que os homens estão começando a se afastar das mulheres, certo? Não só no quesito de papel dentro de um relacionamento, mas também do papel fora dos relacionamentos. E que isso tem motivo, tem por base e tem exemplos justamente de leis que estão vigorando hoje, do comportamento feminino para com os homens, certo? E também, principalmente, de discursos como os destas duas senhoras que eu acabei de colocar aí para vocês, tá? Eu vou deixar para dar o meu parecer após a análise, porque realmente ela foi muito boa e creio que vai contribuir muito para expandir os horizontes de vocês, tá? Eu tentei cortar o máximo possível, mas não poderia cortar mais, porque isso poderia comprometer, né, a compreensão do que aconteceu nessa tragédia de Minas Gerais. Mas essa análise é extensa, tá? Ela é longa, então peço a vocês paciência e ouçam com atenção, se necessário mais de uma vez, justamente para que faça sentido tudo que a gente vai discorrer depois dessa análise, tá bom? Então, produção, manda a análise do Coruja aí. E deixa eu dar minha opinião aqui, minha observação a respeito desse caso aí que está gerando uma polêmica do caramba aí no Twitter, né? Que é o caso de, uma moça maior de idade, obviamente, que estava num show aí do Thiaguinho, entornou, tá? Bebeu, encheu a cara, acabou ficando incapaz de responder por si mesma. Daí um amigo chamou um Uber para ela, botou ela no Uber, compartilhou o destino com o irmão dela, que estava em casa, né, na casa que era o destino dessa moça. O Uber então a levou até lá, tocou o interfone, nada do irmão responder. Tentou chamar o irmão no celular, né, ligou para ele, nada dele responder. Tentou falar com a galera do prédio também ali através do interfone, ninguém também respondia. Detalhe, isso era 3 horas da manhã. Depois de 30 minutos tentando, o que é que o cara fez? Ele pediu ajuda de um transeunte que estava passando na rua, tirou ela do carro, deixou ela sentada na calçada e meteu o pé. Daí passou um cara, isso tudo foi gravado, tá, pela câmera ali da rua, botou ela nas costas, levou ela para um estádio e a violentou, né? Abusou dela. E aí a galera do Twitter mal tá citando o real criminoso ali, né? Tão culpabilizando mais o irmão dela. E veja só, o amigo que a colocou no Uber e o próprio motorista do Uber.
Vocês têm ideia do que é isso? É absurdo. A sociedade ela ficou dessensibilizada e disfuncional a ponto das pessoas julgarem mais aqueles que não cometeram crime nenhum. E essas pessoas aí podem e provavelmente vão responder por omissão de socorro, tá? Porque a família tem direito de processar até o motorista do aplicativo e o próprio aplicativo Uber por omissão de socorro. E é claro, o clamor popular vai ajudar, né? Porque a gente sabe muito bem que um julgamento é formado também por júri popular. E tipo, cara, a minha opinião sobre o caso em si, o que realmente aconteceu é muito simples. O homem, ele deveria ter recusado. Ele deveria ter recusado no momento que ele ficou sabendo que a moça estava ébria, né? Que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela não estava em plenas faculdades civis, na verdade, nem faculdades físicas, né? Ela não podia responder por si. Então, ele não deveria se responsabilizar por aquilo. Porque, de fato, quando ele assina o contrato com o aplicativo, ele tem a responsabilidade pela segurança e bem-estar do seu passageiro. Então, sim, ele pode e provavelmente vai responder por omissão de socorro, porque a determinação legal é que você não deixe pessoas incapacitadas de responder por si mesmo a própria sorte, né? O certo, pelo menos pela ótica legal, era que ele ou a levasse à unidade de pronto-socorro ou chamasse a SAMU, né, para atender ela ali, já que o irmão não respondia. E veja, como é uma sinuca de bico para o homem que trabalha com isso, né? Porque se ele recusa a corrida, tem também uma política no aplicativo que te penaliza até legalmente se você rejeitar a corrida por características físicas da pessoa. Ou seja, por sexismo ou racismo, né? Tipo, podem acusar você de ter recusado a corrida porque era mulher ou porque tem uma etnia X ou Y. E aí até o cara provar que na verdade foi porque ela estava trêbada, porque na verdade ele não queria se responsabilizar por quem não está em plenas faculdades e blá blá, até ele provar isso, até ele contratar advogado, até ele frequentar as audiências, ele já perdeu a licença, ele já perdeu tempo, ele já perdeu dinheiro e a punição acaba nem sendo a condenação dele, a punição acaba sendo o processo fatídico e maçante dele ter que se defender, né? Aí, enfim, uma sinuca de bico. Se ele a levasse até um hospital, ele teria que desviar a sua rota, ele não ia receber por isso, e chegando lá com uma mulher desfalecida, bêbada no colo, imagine as perguntas que vão surgir, né? Quem é essa moça? Onde você a encontrou? Quem é você? O que você estava fazendo com ela? E aí os funcionários do hospital podem querer segurar o cara ali até que a moça acorde para dar o depoimento dela, né? Porque, é claro, você aparece com uma moça desfalecida no braço, vão desconfiar que você fez alguma coisa com ela, né? Principalmente porque ela estava numa festa, bebendo. Muitas vezes as pessoas acabam se relacionando intimamente nesses ambientes, né? E esses relacionamentos íntimos deixam sinais no corpo, principalmente no corpo da mulher. E aí o médico está ali tratando uma moça que está em desfalecimento alcoólico, percebe um desses sinais e aí vão pensar o quê? Esse cara fez alguma besteira com essa moça, ou pode ter feito. Então vamos segurar ele aqui para ver o depoimento dela, ou mesmo vamos pegar a placa do carro dele, vamos pegar o número dele, né, de telefone, fazendo ele ter um transtorno que ele não precisava ter. Vocês estão me entendendo? E aí a gente sabe muito bem, o serviço do SAMU, se ele optar por chamar o SAMU para socorrer a moça, ele teria que esperar ali até o SAMU chegar. O serviço do SAMU é demorado, às vezes nem responde, ainda mais de madrugada. Meu irmão, pense o transtorno. Se o cara recusa, ele se ferra. Se ele leva para o hospital, ele se ferra. Se ele tem que esperar o SAMU, ele se ferra. Veja que sinuca de bico, né? Vocês entendem como a situação é complicada para o cara? Então, ao meu ver, o menos pior, o menos arriscado seria ele recusar a corrida no momento que ele soube que teria que levar um passageiro sozinho bêbado. Tá? Porque um passageiro sozinho bêbado é igual uma criança de 7 anos. Você levaria, sendo você motorista, uma criança de 7 anos, mesmo com a autorização dos pais dela, para algum lugar? Mano, você tem cheiro de golpe. Uma pessoa que não tem capacidade de responder por si mesma é igual uma criança. Você vai se responsabilizar pelo filho dos outros a esse nível? Pois é, né? É meio loucura fazer isso. Mas veja que o motorista ele agiu de boa fé. Ele ficou ali 30 minutos, ele fez de tudo para entrar em contato com a galera do prédio, com o irmão dela. E às vezes ele nem levou ela no hospital ou chamou o SAMU por ignorância, ou simplesmente por medo. Aí a galera do SAMU vai fazer um monte de pergunta para ele, segurar o cara ali. O cara ele tem que seguir o caminho dele, irmão. Ele tem que tirar o sustento dele, ele tem que atender outras pessoas. Ele não pode ficar ali respondendo pergunta e perdendo tempo não remunerado, sabe?
Mas eu percebi que a reclamação dos justiceiros sociais do Twitter foi mais por uma questão de gênero, tá? Porque foi um homem que não fez tudo o que ele podia fazer para socorrer uma mulher que se pôs propositalmente numa situação de vulnerabilidade. Como tem esse post aqui da Luana Davico, que é uma delegada de polícia, professora penalista, formada em Direito e Teologia cristã e feminista. Ela postou publicamente o seguinte, abre aspas, uma mulher vulnerável, um homem amigo, um homem irmão, um homem Uber, um homem que auxilia um homem abusador. 4 que poderiam ter evitado, 4 abandonos. Nem todo homem, mas sempre um homem. Aqui, no caso, mais de um. Fecha aspas. Então você percebe que não é uma questão assim de ser humano ajudando o ser humano, não, é uma questão de gênero, tá? As pessoas estão fazendo o algazarra por conta de uma questão de gênero, porque a gente sabe muito bem que a piada sobre homens bêbados que desfalecem por conta da bebedeira é botão de bêbado não tem dono, né? Se você beber demais, podem te currar por aí. Tá? A gente conhece essas brincadeiras, tem até uma sketch do Porta dos Fundos chamada Bêbado, que é justamente sobre isso, né? Onde os personagens usam essa expressão aí, né? E os amigos dele até falam, por quê, cara? Porque você vai me currar se eu beber e ficar vulnerável, é isso? Quer dizer que além de eu ter que me preocupar com o que eu vou dizer para minha mulher quando eu chegar em casa, eu tenho que me preocupar com você tentando me currar caso eu beba demais. Então assim, se é para transformar esse caso numa discussão de gênero, vamos fazer isso. Vamos pensar então como seria o tratamento da sociedade se fosse um homem nessa situação. Vamos trocar o gênero de todo mundo envolvido aí. Desde o motorista até o irmão e a vítima. Até o abusador, tá? Vamos botar uma abusadora. Pensem, façam um exercício mental aí todos vocês. Pensem o que aconteceria nessa situação, né? O que é que falariam sobre isso e qual o nível de repercussão? Pois é exatamente isso que vocês estão pensando mesmo. E esse questionamento que eu estou fazendo aqui, esse exercício mental, ele é absolutamente válido, tá? Esse é absolutamente válido, ele foi validado, inclusive, pela própria teoria feminista de igualdade, de equidade, de paridade de gênero. Ora, se os homens e mulheres são iguais em tudo, logo eles vão ser iguais também no tratamento, nas responsabilidades e nos deveres, não é? Esse é um questionamento perfeitamente válido e é um questionamento que eu convido vocês a fazerem em todas as situações que envolvam mulheres. Sempre se pergunte, e se fosse eu nessa situação? E se fosse uma mulher nessa situação? Ou um homem nessa situação? E se os gêneros, né, tivessem trocados, o que é que aconteceria? E aí o que é que eu faço? Sempre que é seguro para mim, eu trato a situação como se fosse um homem ali. É claro, tem certos momentos que se eu fizer isso, eu vou acabar sendo taxado de um monte de ismos, né? De um monte de istas também. Então assim, até onde vamos responsabilizar os homens pelos problemas nas vidas das mulheres, tá? Porque a seleção brasileira feminina perdeu hoje, né? Ou foi ontem, não sei, foi eliminado da Copa. E aí a Marta, ela disse que isso é culpa do patriarcado, do machismo e da falta de apoio. Será que não foi porque a seleção feminina brasileira não jogou tão bem assim? Será que, nesse caso, não foi a moça que bebeu demais e acabou ultrapassando os seus limites, até mesmo os limites da própria responsabilidade civil de responder por si mesma e ter a capacidade de cuidar da própria integridade física, indo além de arcar com as consequências dos seus atos? Até onde isso vai, né? Primeiro a gente culpa o cara que botou ela dentro do Uber, depois a gente culpa o irmão que não desceu, depois a gente culpa o motorista do Uber. E existem também pessoas que estão culpando homens que passaram na rua e não socorreram, né? Vão culpar também o quê? O cara que vendeu a bebida para ela na festa? Vão culpar o Tiaguinho por fazer um show que gerou esse evento fatídico? Quando é que a gente vai ter a honestidade de simplesmente falar que, se fosse um homem nessa situação, diriam, irmão, você colheu o que plantou, e que esse tratamento deveria ser igualitário? E aí? Então vejam como é que foi a dessensibilização da sociedade, né? E como simplesmente um sistema de estímulos e recompensas disfuncionais que a gente tem no mundo em que a gente vive, onde está se falando pouco do criminoso, porque meio que virou só uma terça-feira, meio que a gente fica ouvindo isso toda hora, né? Em propagandas, no jornal, tá sempre passando aí um programa de palcos desse de notícias aí, tá sempre falando, um homem fez isso, um homem fez aquilo. Por quê? Porque a gente sabe que o cara que cometeu esse abuso, esse crime hediondo, ele provavelmente já é um criminoso convicto, com passagem pela polícia, né? Ele não é réu primário. Ele já foi penalizado, a justiça, nesse caso, já foi feita contra ele.
Então, as pessoas já foram desensibilizadas quanto a isso. Então, o problema é que os cidadãos de bem, eles não agiram perfeitamente como deveriam agir. Porque do criminoso já se espera isso mesmo, entendeu? Já se espera esse nível de baixeza. Então, a galera ignora. Mas o cidadão de bem, ele está muito mais na rédea curta. Perceba que o motorista que está sendo mais julgado nos tweets e nos compartilhamentos e tal, ele agiu de boa fé, de muito boa fé. Legalmente, ele é obrigado legalmente a prestar socorro a nível de levar ela no pronto-socorro ou chamar o SAMU. E muito provavelmente ele vai ser processado por não ter feito isso. Mas como eu disse, já pararam para pensar que esse cara não fez isso por ignorância, ou porque ele estava com medo, ou porque não passou pela cabeça dele, e que no fim das contas ele até teve boa intenção porque ele tentou exaustivamente por 30 minutos. Mas enfim, como eu disse, né, o júri popular, o clamor popular vai decidir o destino dele. Então imagine, né, se o caso dele cair na mão de uma delegada como a Luana Davico aqui, que fez essa postagem. O que é que vocês acham? Então, é o que eu digo, né, mano? Com essas recompensas disfuncionais, os homens eles não querem ter mais nada a ver com as mulheres. O cavalheirismo morreu e as mulheres o mataram. Simples assim. E tem, assim, tweets e outros posts em outras redes sociais polêmicos de moças, assim, ensinando como literalmente forjar uma falsa acusação para não pagar a corrida do Uber. Tipo, o Uber devolve o seu dinheiro da corrida se você disser que foi assediado. Aí, tipo, se o cara perde a licença, se o cara vai preso por conta disso, meio que elas não estão nem aí. Vocês estão entendendo como o problema é muito maior do que parece? Tá? No caso do cara do Uber, foi o que eu falei. Recusava a corrida, cara. Era só recusar a corrida. Argumentando que simplesmente não leva pessoas que não podem responder por si mesmas. Mas assim, você viu um caso de violência contra a mulher, qualquer que seja, cara, chama a polícia. Só isso, discretamente, tá? Para depois você não ser taxado de X9 e receber um linchamento. Chame a polícia discretamente, você fez a sua parte, sua consciência vai estar limpa quanto a isso. Não importa se o serviço da polícia ou do SAMU, seja lá o que for, vai demorar para chegar e até eles chegarem o caso já aconteceu. A violência já foi consumada, aí já não é mais sua responsabilidade, você já paga os seus impostos justamente para não ter que agir como um herói, porque o seu papel não é ser herói e a sua integridade física não vale menos que a integridade física da vítima. Você não tem que se sacrificar para ir lá botar sua integridade física em risco em prol de salvar a de outra pessoa. Não é o seu papel, sabe por quê? Porque dizer que os homens têm esse papel é um estereótipo de gênero ofensivo até. Dizer que os homens devem ser provedores e protetores porque esse é o papel deles. Sim, os homens foram provedores e protetores ao longo da evolução, mas hoje os tempos mudaram e mudaram inclusive graças aos argumentos feministas. E o bom foi que eu vi muitos caras argumentando justamente isso no Twitter e em outras redes sociais, né, sobre essa notícia e tal. Que você joga simplesmente a responsabilidade no peito das autoridades competentes, tá? Policiais, médicos, socorristas, bombeiros, que seja. Você não tem competência para isso, você é meramente um cidadão comum. O seu papel não é apartar a briga, não é lá e botar a cara a tapa. O seu papel é acionar as autoridades competentes e ponto. Essa é a sua obrigação como cidadão. E faça isso anônima e discretamente para evitar linchamento. E o engraçado é que eu vi muitos homens, inclusive, dizendo que os caras que fazem isso, só isso, eles são egoístas. Porque isso é muito pouco a se fazer. É o mínimo que se faz e você deveria fazer mais. Você deveria apartar a situação, você deveria chegar ali, evitar que a coisa acontecesse. Não, cara. Um cara que ele está cometendo um crime de violência a esse nível, ele provavelmente está armado. E ele com certeza é um cara violento, talvez um criminoso convicto, com passagem pela polícia, tá? E esse cara, ele vai te ferir, muito provavelmente. Como eu disse, né, a sua integridade física não vale menos que a da vítima. Então, simplesmente dizer que os caras que estão fazendo o mínimo que devem fazer para evitar penalizações legais como omissão de socorro são egoístas, são fracos, são covardes ou coisa do gênero, não vai fazer eles voltarem a esse papel de cavalheiro protetor das mulheres, tá? Não vai gerar altruísmo e generosidade nos homens, tá? Simplesmente shaming não vai resolver o problema.
Porque é justamente por causa desse destratamento que os homens sofrem que eles não querem mais ter nada a ver com as mulheres. Porque simplesmente não é recompensador e você não pode ficar cobrando o autossacrifício das pessoas. Porque ficar cobrando o autossacrifício sem recompensa tem nome e se chama escravidão. Porque é justamente no esquema de escravidão que você espera do trabalhador que ele se sacrifique sem receber nada em troca. E daí você entende porque o cavalheirismo morreu, porque os homens não querem mais defender as mulheres com sua vida, eles não querem mais se sacrificar por elas e querem deixá-las em paz. Deixá-las para si mesmas, né? E não querem ter nada a ver com elas. Eles têm todo o direito de fazer isso e simplesmente envergonhá-las por isso, chamando-os de covardes, egoístas, fracos, etc., não vai resolver o problema. Na verdade, é justamente a causa do problema. Então, pergunta-se hoje por que os homens estão fracos. Cadê os homens bons, né? Por que os homens não estão mais sendo cavalheiros? O que aconteceu com os homens? Porque antes os homens eram mais corajosos e ajudavam mais as mulheres. É simples, porque a sociedade hoje está plantando laranja e está esperando colher maracujá. Não existe mais um sistema de estímulos e recompensas que incentivem o homem a fazer esse tipo de coisa. E eu não quero que isso volte não, tá? Não estou falando de forma saudosista. Eu não quero mudar o mundo, eu estou mais preocupado em mudar a mim mesmo. E o mundo ele já mudou. O mundo ele não é mais assim, ele não traz mais esses estímulos e recompensas para o homem se sacrificar, entendeu? Então, em vez de mudar o mundo, eu estou mudando a mim mesmo. O mundo mudou, logo eu vou mudar junto. Já que não existem mais estímulos e recompensas para isso, eu não vou mais fazer isso. Então é aquele clássico senso de misandria, né? Ninguém está preocupado em o que a gente pode fazer para estimular os homens a defenderem as mulheres. Ninguém está se perguntando isso, ninguém quer, na verdade, resolver esse problema. As pessoas preferem brigar com os homens, envergonhar os homens, destratar os homens, chamá-los de inúteis e dizer que as mulheres não precisam deles para nada, né? Que eles são descartáveis na sociedade, inclusive na cultura, porque há poucos dias atrás lançou um filme cuja mensagem é exatamente essa. E o filme ele estourou no Brasil e no mundo, com todo mundo celebrando, todo mundo vestindo rosa por conta dele, né? Chamado Barbie. Então, vocês estão entendendo? Agora, por que os homens não querem mais ter nada a ver com as mulheres? E elas se perguntam, cadê os homens bons, aonde os homens foram, por que os homens estão fugindo da gente, por que os homens estão fracos, não chegam mais, eles estão intimidados e não sei o quê. Pô, você tá plantando laranja e tá querendo colher maracujá? Aí fica difícil, né? A sociedade está julgando mais os menos culpados por esse crime hediondo, que são o motorista, o amigo e o irmão, do que o próprio violentador. Ao mesmo tempo, está meio que celebrando esses crimes hediondos, como eu fiz um post no canal recentemente, né, de um artigo explicando o porquê as mulheres estão pesquisando mais por material adulto de categorias brutais e até criminosas, né, como abuso, como agressividade e coisa do gênero. E enquanto ao mesmo tempo a gente vem vendo ao longo das décadas, como eu postei também na minha comunidade, foi até o último post aí no YouTube, o caso do Maníaco do Parque, que em um mês recebeu 1000 cartas de jovens apaixonadas. E a gente sabe muito bem que a atenção feminina, a validação feminina é uma grande recompensa para o homem. Então assim, estão plantando laranja. Existe todo um símbolo sexual por trás de serial killers, de psicopatas, um apreço pelo moreno tatuado com cara de bandido, um envergonhamento com o tal do soca fofo e do que enforca fraco. Enforca fraco, vocês estão entendendo como é que é o esquema? Daí esperam ter maracujá quando se planta laranja, e aí quando surge laranja no pé ficam abismados. O que é que o homem de boa fé está recebendo? Julgamento. O motorista quer o de mais boa fé nessa situação toda. Tudo bem que ele não fez tudo o que poderia fazer e não fez a sua obrigação legal, porque é uma obrigação legal prestar socorro e chamar as autoridades responsáveis. Mas nessa situação toda, ele foi o de mais boa fé. E ele só recebeu patada, provavelmente vai receber um processo, um cancelamento, vai perder sim a sua licença do aplicativo, vai ter sua vida social e profissional prejudicada. Esse cara vai tá ferrado. Daí esse maluco, ele por ressentimento ou pela falta de oportunidade, cai no mundo do crime e aí acaba se tornando uma laranja na sociedade, pela analogia que eu fiz, né? E todo mundo está esperando maracujá, sendo que plantou uma laranja. Aí vão ficar abismados, vocês estão entendendo? E o pior é que as pessoas não conseguem enxergar isso, é tão óbvio. E eu só consigo dizer, é rumo ao abismo, né? É rumo ao abismo para a sociedade e nós vamos seguir o nosso próprio caminho aí.
Bom, então creio que o Coruja passou aí um overview completo do que aconteceu, né? De qualquer jeito, eu também vou deixar disponibilizada a matéria lá, no link da matéria no post desse episódio para vocês poderem consultar, né? E para quem quiser saber mais dos desdobramentos pode correr atrás. Até o momento presente eu sei que o motorista, na verdade, ele já perdeu a licença, tá bom? De poder dirigir para o aplicativo, para o Uber. E assim, eu espero sinceramente que o cara que cometeu esse crime contra a moça, que ele pague por tudo que ele fez, tá? Que ele vá para cadeia, tá? E que ele seja rigidamente penalizado por esse crime que ele cometeu, tá? Que ele foi, na verdade, um covarde, tá bom? Independentemente de qualquer coisa. E ele merece, né, sofrer a pura e rígida justiça devida. Bom, dito isso, temos outras coisas a estender ao longo disso. Então a gente pode ver que o Coruja ele também falou de coisas recentes, né, além do caso, como por exemplo da eliminação da seleção brasileira feminina, né, de futebol, onde a Marta, né, que supostamente é a jogadora que tem mais representatividade, falou essas asneiras, né, de que supostamente, né, as meninas teriam sido eliminadas por uma questão de machismo, falta de apoio e tudo mais. Só que essa, na verdade, é uma falácia, não se sustenta justamente por quê? Porque a seleção da Jamaica feminina sequer teve qualquer tipo de apoio. Elas estavam participando da Copa por uma questão de doação, e se eu não me engano, acho que foi a família do Bob Marley que fez a doação, né, disponibilizou recursos para que elas pudessem competir. E se a gente lembrar, eu posso até depois fazer um episódio só sobre isso, existe campeonato brasileiro, existe futebol feminino dentro do Brasil, o que eu duvido muito que exista na Jamaica. E, inclusive, o futebol feminino começou a se desenvolver no Brasil após uma decisão da justiça, onde que se os times masculinos não estivessem, né, fomentando e não tivessem também equipe feminina, eles seriam desclassificados de algumas competições, dentre elas a mais conhecida e também desejada pelos clubes brasileiros, que seria a Taça Libertadores. Tá? Então aí depois vocês podem até correr atrás, acho que se eu não me engano isso aconteceu ali por volta de... Eu não lembro agora se foi entre 2016 e 2019, se eu não estiver enganado. E outra coisa que ele também fala é justamente da questão do filme da Barbie, né? Eu sinceramente não assisti. Eu vi algumas críticas assim, né? Eu vi algum pessoal falar, mas parece que os homens são tratados como perfeitos paspalhos, né? Tem uma figura meio que patética representada pelo Ken e tudo mais. O homem não é necessário, fica aquela discussão de depois o Ken tentar trazer o patriarcado, tudo mais essa babaquice. Enfim, né? De justamente tentar fomentar aquela narrativa de opressão feminina, tudo mais e enfim, né? O que eu acho que, sinceramente, é uma besteira. Na verdade, acho que deveria ser só um filme onde as mulheres poderiam recordar, né, ter um momento nostálgico da época delas de infância, onde elas brincavam com uma boneca, né? Mas se você também for ver por trás, a Barbie ela já trazia esse intuito da mulher ser desprendida, né, de certos valores tradicionais. Então tinha a Barbie viajando, a Barbie não sei o quê, a Barbie com diversas profissões. Então, enfim, eu acho que deveria ser mais um momento de nostalgia, assim como os meninos, sei lá, quando saiu no cinema, sei lá, Dragon Ball Z ou algo do tipo, né, e é mesmo para as meninas. Só que a gente sabe que também existe por trás uma agenda que tenta vender uma ideologia, né, e não vamos ser cegos para isso. Dito isso, esses outros pontos que estão acontecendo em paralelo, vamos falar agora um pouco mais sobre o caso da moça. E o porquê do nome do episódio, e vamos tentar correlacionar isso tudo. Então, assim, quando vocês mulheres, né, ou pelo menos a maioria das mulheres, elas começam a ter esse comportamento, né, de repulsa, de repúdio, de menosprezo, de humilhação, de ataque contra os homens, e isso não é de hoje, tá? Até porque eu me lembro muito bem de ter crescido sempre ouvindo das outras mulheres o seguinte, que todo homem não presta, que todo homem é um canalha, que todo homem... Então, assim, as mulheres que estavam dizendo isso, elas estavam baseando as experiências delas, que elas tiveram, por homens que elas escolheram ou deixaram participar da vida delas, certo? E esse cara não teve um comportamento adequado. Beleza? Só que, ao invés de ela focar isso
para esse homem exclusivamente, ela acreditava ou ela falava para as outras pessoas ou começava a entender para si mesmo de que era o comportamento da maioria dos homens, certo? Só que quando os outros homens ouviam isso, ou mesmo eu, automaticamente você entende, bom, eu não me comporto dessa forma, logo isso não vai servir para mim e tá tudo certo. Só que parece que quando os homens começam a fazer o contrário, e geralmente estatística é ciência da generalização, parece que as mulheres se incomodam, inclusive aquelas que não têm esse tipo de comportamento. Então, quando o homem começa também a dizer que toda mulher hoje em dia não presta e tudo mais, aí parece que elas ficam ardidas. Então, já dá pra ver que não é, esse negócio de igualdade não funciona muito bem, né? Inclusive só no campo assim de discussão, né? Não no campo de outras coisas. Mas voltando a falar do caso especificamente, você pode ver que ele falou, o Coruja falou muito bem, né, da questão dos caras, do pessoal do Twitter, né, principalmente, de estar falando sobre o motorista, de estar falando sobre o amigo, de estar falando sobre o irmão, mas poucas pessoas se atentam a outros dois atores que foram vitais para que isso acontecesse. Primeiro, que eu já falei que eu espero que ele seja duramente punido, espero que de preferência ele nunca mais saia da cadeia, que foi o cara que violentou a moça sexualmente. Mas a principal autora de tudo isso que aconteceu, foi a moça. Inegável, tá? Por quê? Porque assim, se a gente partir do princípio de que vocês realmente são as empoderadas, que vocês são as independentes, né, e tudo mais, e que vocês são adultas, maiores de idade, e que não houve nenhum tipo de prova até o momento onde essa moça tenha sido coagida, forçada ou drogada contra a vontade dela, então, ou seja, ela se embriagou porque ela quis, ela bebeu até entrar, sei lá, em estado de embriaguez ou coma alcoólico, ou sei lá, para perder as plenas faculdades mentais por única e exclusiva vontade dela, ela deveria ao menos ter a prudência, ou deveria saber, de que existem pessoas na sociedade, existem elementos na sociedade que não têm nenhum tipo de decência, não têm nenhum tipo de bom senso, certo? E que vão se aproveitar, sim, de qualquer vantagem que você supostamente dê para eles. Então, o fato de você ter se comportado como uma criança, literalmente, né? Porque geralmente eu acho que existem dois tipos de pessoas que não têm controle sobre suas ações e não pode ser responsabilizado por elas, que é uma criança, porque ela não tem a noção ainda completamente das coisas, e uma pessoa que sofre de problema mental, certo? E para mim, quando você geralmente tem esse tipo de comportamento, você está flertando com esses dois. Ou você está sendo infantil, ou você está se comportando como uma retardada. Por quê? Porque você sabe que se você perder o controle sobre aquilo que você está fazendo, sobre o seu corpo, sobre a sua conduta, você está colocando a sua integridade física, né, a sua intimidade em risco na mão de outras pessoas. Ou não? Ou será que se a moça tivesse bebido socialmente, entre aspas, como a maioria diz, né, tivesse curtido a festa de uma maneira um pouco mais comedida e ela tivesse voltado sã, será que será que alguma dessas coisas teria acontecido? Será que ela teria realmente sofrido essa violência? Creio eu que não. Creio eu que não. Até porque, se provavelmente ela chegasse na casa dela e não tivesse ninguém para atender, ela poderia ligar para uma amiga, ela poderia continuar com a corrida com o Uber com destino para a casa de uma amiga ou com uma outra pessoa e tudo mais. Só que as pessoas esquecem que ela foi a responsável por se auto-embriagar, por perder as suas próprias faculdades mentais e o controle sobre o seu corpo. Certo? Então, isso vai refutar, assim, vai servir para a gente usar como base de que, assim, as mulheres elas precisam fazer uma escolha, certo? E a escolha é, ou vocês vão assumir de verdade a parcela do igualitarianismo, ou seja, vocês realmente são iguais aos homens, e se vocês escolherem por isso, não tem problema. Só que toda e qualquer responsabilidade sobre as suas atitudes vai recair sobre você. Assim como recairia sobre os homens, exatamente no exercício que o Coruja fez. Se fosse um homem nessa situação, inclusive os outros homens iam falar, cara, você teve aquilo que você procurou, você foi imprudente, você foi irresponsável, e infelizmente isso aconteceu com você, mas você também é responsável por isso. E a mesma coisa vale para essa moça.
Já disse que foi uma tragédia, sou contra o que o cara fez, mas ela também tem uma parcela de responsabilidade sobre isso. Inegável, certo? Essa é uma das opções. A outra é optar pelo complementarianismo, ou seja, as mulheres vão admitir que têm papéis diferentes na sociedade do que homens, sendo assim, homens têm um papel, só que também vocês vão ter que assumir o papel de vocês, saber que se os homens têm uma obrigação, vocês também têm, e que se os homens são responsáveis pelas mulheres, naturalmente o homem tem que ter autoridade sobre elas, porque responsabilidade sem autoridade, já falamos aqui que é escravidão. Só que eu duvido muito que a mulherada moderna vai querer admitir qualquer uma das coisas, porque, de novo, vocês não querem tratamento igual e tampouco assumir o seu papel dentro do relacionamento ou fora dele. O que vocês querem é tratamento especial, vocês querem o melhor dos dois mundos. E esse, infelizmente, é um caso que mostra que isso não é possível, que mostra que, de acordo com essa ideologia deturpada, com todas essas asneiras que um monte de mulher fica falando, que fica fazendo, e também por uma questão de que outras mulheres não estão tentando, né, sequer corrigir esse tipo de comportamento nas mulheres que não estão se comportando de uma maneira adequada, ou que estão falando essas asneiras sobre os homens, até porque geralmente as mulheres elas também têm pais, têm filhos, têm irmãos, né, que elas estão permitindo que esse comportamento se perpetue. É justamente por causa disso que os homens estão se afastando, tá? E antes de que venha alguma desavisada aqui, mas os homens não sei o quê. Fala, olha, o homem, ele não tem responsabilidade nenhuma de proteger, de prover ou de colocar a integridade física dele em risco por uma mulher desconhecida, por uma mulher que não faz parte da família dele, que não faz parte do círculo social dele. Isso não existe mais. Como o Coruja falou, não existe. Eu falei para vocês, homem reage a incentivo. Vocês optaram por liberdade e emancipação. Os homens estão falando, ok, eu não sou mais necessário, vocês não precisam mais de mim, então tudo bem, a gente não está atacando nem nada. Vocês vão ficar em paz, só que vocês vão ficar entregas à própria sorte. Então, daqui para frente, vocês vão colher os resultados das suas ações exatamente da mesma forma que os homens coletam. É simples assim. Só que vocês vão ter que fazer uma escolha. Porque tentar continuar desse jeito, flutuando entre as duas opções, querendo colher o melhor das duas, isso não vai ser possível. Não dá. Inclusive, eu até fiz recentemente, para quem acompanha o canal sabe, tá lá na seção de pérolas, que tá havendo um movimento de tentar confundir as coisas, né? Porque teve o caso de... Eu tava vendo uma postagem e aí um cara disse que... Eu não gosto muito de envolver religião, né? Mas para quem acompanha o canal sabe que começou a cogitar a hipótese de Jesus Cristo ter sido feminista. E eu deixei o registro lá do questionamento que eu fiz para ele, né? Sendo bem assim, estilo Tramontina, corte rápido, do porquê que isso é uma falácia. Então, assim, você querer começar a confundir as coisas, tipo, pra tentar sair bem com todo mundo, é a mesma coisa da mulherada. Tá querendo o melhor dos dois mundos, isso não dá. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. Ou você sei lá, ou você torce pro Palmeiras, ou você torce pro Corinthians, entendeu? Ou você é brasileiro, ou você é argentino. Não dá pra ter as duas coisas. Não dá. E os homens simplesmente estão fazendo aquilo que vocês pediram para eles fazer, certo? E o que tudo isso tem a ver com o nome do episódio? Na verdade, justamente por essas duas opções, tanto do igualitarianismo quanto do complementarianismo, que eu vou trazer em futuras análises aqui para vocês, principalmente do Racon falando isso, é exatamente os dois frontes que estão atacando as mulheres. Né? Na verdade, elas, as feministas, acharam que ia jogar um xadrez 4D em cima dos caras, só que na verdade os homens agora, pelo fato de optar por não jogar, acabou elas tomando o famoso garfo no xadrez, certo? Por quê? Porque as feministas não contavam de que os homens iam se afastar. Inclusive eu já trouxe isso aqui em outras análises do Racon, porque elas acharam que a perseguida delas era a maior maravilha na Terra, né? Que os homens nunca iam decidir se afastar
e deixar elas entregues à própria sorte e que elas iam poder ficar piorando a situação entre os sexos e o contrato de casamento e as questões de relacionamento indefinidamente e os homens iam continuar aceitando isso numa boa. Bom, isso é uma tragédia que aconteceu, mas é a prova de que, novamente, as coisas não estão mudando, as coisas já mudaram. E só não está vendo quem não quer. É muito cristão da sua parte. E chegamos àquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, quer casa, comida e roupa lavada, case com a sua mãe. Quer alguém que sustente a casa, que te garanta conforto, pague suas contas e aguente suas crises de humor, case com seu pai. Fecha aspas. Bom, essa frase é de um autor desconhecido, né? Então não sei quem é a mente brilhante por trás disso, mas a gente pode já ver que existe até uma reação no quesito de ideias, né? De acrescentar trechos que também favorecem o lado masculino, certo? Porque antes eram discursos supostamente que só favoreciam o lado feminino. Exatamente como nesse trecho, né? Quer alguém que sustente a casa, que te garanta conforto, que pague suas contas e aguente suas crises de humor, case com seu pai. Porque isso vem da ideia, né, originalmente, a primeira parte, de que as mulheres seriam oprimidas, né, se sentiriam escravizadas justamente por ter que fazer esse tipo de serviço doméstico e tudo mais, ou de dar a entender que elas teriam que fazer esse tipo de serviço, né? O que é perfeitamente ok, tá bom? Só que, da mesma forma, os homens também não veem sentido mais de ter que fazer esse tipo de papel, de colocar a sua integridade em risco, né? De ter que se colocar à frente de situações onde ele possa sofrer algum tipo de dano, né? Só para cumprir um papel, justamente porque a mulher também já se libertou do papel dela. Então é aquela coisa, se vocês estão lutando por liberdade, e o que eu acho fantástico, e cada um tem que fazer aquilo que acha que deve fazer, perfeito. Só que, se as mulheres se libertaram, eu também sou totalmente a favor e vou defender que os homens também se libertem. Então, se a mulher não quer mais ter esse papel de ter que fazer algum tipo de serviço doméstico ou serviços domésticos para ajudar o homem enquanto ele trabalha, ou por uma questão de manter o lar para o homem, para a família, para os filhos, ou por qualquer outro motivo que possa ter um significado mais altruísta e um sentido mais colaborativo, e tá tudo certo, elas não são obrigadas a fazer isso. Eu também sou totalmente a favor de que o homem também não tenha mais que se comportar como uma ferramenta, como um instrumento, ou se comportar como um ser descartável, como eles faziam antes. Então ele não tem mais que colocar, né, a vida dele em risco por uma mulher, principalmente quando essa mulher não faz parte do ciclo social dele, né, quando ela não pertence a ele ou ao seu círculo social. Então, quando ela não é namorada, quando ela não é esposa, quando ela não é tia, quando ela não é mãe, quando ela não é prima, não há motivo, causa, razão ou circunstância, analisando racionalmente e tendo em vista que as mulheres se libertaram do seu papel, para que um homem continue se comportando nos moldes tradicionais hoje em dia, certo? Então é aquela coisa, os homens simplesmente começaram a escutar, a ouvir aquilo que vocês tanto pediram, né? De que nós não somos mais necessários. Para quem recorda, né? Recordar é viver, de que as mulheres precisam tanto de um homem quanto o peixe precisa de uma bicicleta, certo? Ou como discurso aí, tanto da Luana Piovani, né? Quanto da Natália Arcuri, quanto de outras que já teve também, né? Que supostamente subjugariam ou colocariam o homem como um ser de segunda classe. Só que o grande erro, né, de todas que sustentam esse discurso é achar que, eventualmente, num dado momento da história, os homens não iam começar a questionar esse tipo de conduta e iam começar a promover uma reação, certo? Até porque, de novo, para toda ação existe uma reação. E é justamente por isso
que o episódio, principalmente o título do episódio de hoje, principalmente para aquela galera que já conhece um pouco de tática, não sei o que, e também tem um pouco aí dos conceitos de xadrez, vai entender de que o fato do homem ter tirado a sua peça do tabuleiro de xadrez fez com que as mulheres, principalmente que defendessem a ideologia, praticassem o autogarfo, né? Fazendo com que essas duas frentes, tanto o igualitarianismo quanto o complementarianismo, as atacassem simultaneamente para que elas tivessem que optar por uma dessas escolhas. E o cenário atual, ele é tão assim, já está tão diferente, já mudou tanto, que independentemente das escolhas, né, ou da escolha, na verdade, que as mulheres façam, já não dá garantia nenhuma de que mesmo assim os homens voltem a se comportar como na forma tradicional. Então, parabéns. Isso é mais uma conquista que vocês, feministas, conseguiram. Obrigado. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts e principalmente pelo Spotify e pelo Instagram. Tá bom? Sendo que vocês podem entrar em contato comigo tanto pelo direct no Instagram ou pelo e-mail contragolpecotidiano@gmail.com, seja para falar sobre algum caso que tenha acontecido, seja para enviar algum relato ou também para mandar algum caso que colabore com a análise, tá? Ou mesmo para um caso de desabafo no que eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Tá bom? Não se esqueçam também de, principalmente no Spotify, ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Um abraço e até a próxima.